Muito bem, vamos então agora para a mensagem dessa noite. Eu não sei quantos já têm acompanhado aí o canal do YouTube da igreja, né? Se você ainda não é inscrito no canal, no YouTube, você tem aí o aplicativo no celular, entra lá, se inscreve, Adventista Copacabana, segue lá para você ter acesso aos sermões. IAS de Copacabana, né? Não é Adventista Copacabana, IAS de Copacabana. Você vai ter acesso à gravação dos sermões aqui da igreja, para você compartilhar. Às vezes você vê a igreja, ouvir um sermão que tocou o seu coração, você pensa, né, em alguém, um familiar, um amigo que precisaria ouvir essa mensagem. Hoje a gente tem tido esse recurso aí, graças a Tereza, ao Rafael, né? A Tereza cuida da filmagem, o Rafael grava ali o áudio, né, o pessoal da mídia, e tem postado lá no canal do YouTube. Né? E recentemente, né, por uma razão que a gente não sabe explicar, né, não tem outra explicação a não ser a ação do Espírito Santo, um dos vídeos nossos lá viralizou, né, e já está chegando a quase 5.000 visualizações. Um sermão, né, assim, todos os vídeos do canal, você vai olhar, lá vai ter lá 200 visualizações, 300, tem um outro agora que está chegando, a última vez que eu olhei estava em 500 visualizações. Esse vídeo em especial, de um sermão que eu fiz aqui há umas 3 quartas-feiras atrás, assim, dia 6 de outubro, 16 de outubro, né, não tem muito tempo. Foi um sermão de quarta-feira, um sermão comum, e viralizou, assim, a gente não sabe como foi esse compartilhamento, né, se foi de um grupo ou outro. Eu sei que não para de crescer nas visualizações, já está chegando a 5.000. E a gente vê o potencial dessa ferramenta. E por que eu estou falando isso? Porque em nossos dias a gente usa muito essa palavra, né? Viralizar. O que é viralizar? É algo que se torna popular, que daqui a pouco, assim, está todo mundo falando, está na boca de todo mundo, está no conhecimento de todos. E nessa noite eu queria falar com vocês a respeito do potencial do Evangelho em viralizar. Será que o nosso Evangelho que nós pregamos, o Evangelho do Reino, ele é um Evangelho viral? E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos encontrar aqui a dupla missionária, Paulo e Silas. E eles chegam até uma cidade chamada Tessalônica, né? A cidade para quem depois Paulo vai escrever as cartas aos Tessalonicenses. Então, aqui nós encontramos o relato em Atos, o momento em que Paulo e Silas chegam na cidade de Tessalônica para plantar ali uma igreja, né? Para começar o trabalho do Evangelho ali naquela localidade. E aí, olha o que diz aí, como é que foi a recepção de Paulo e Silas lá em Tessalônica, a partir do verso 1, e nós vamos ler até o verso 9, ok? Então diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados. Discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontraram. Arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason e os homens, Jason os hospedou na casa dele. Todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Por que eu separei essa história aqui? Porque eu creio que essa história
ela vai retratar bem para nós qual era a realidade da pregação do evangelho na igreja primitiva, no primeiro século. Não era uma tarefa fácil pregar o evangelho. Nós, muitas vezes, né, somos rápidos em encontrar desculpas para não pregarmos o evangelho, para não nos envolvermos de maneira ativa na pregação do evangelho, por ser algo difícil mesmo, né? Porque a gente, ao se expor a pregar o evangelho, a gente se expõe à rejeição, você se expõe a ser, muitas vezes, né, atacado, ridicularizado, ironizado, né? Há um preço a se pagar ao se pregar o evangelho. Mas eu creio que, dentro do contexto que nós vivemos, por mais que a gente possa, algumas vezes, né, receber algumas ofensas ou desprezo por se colocar como cristãos e por querer pregar o evangelho e falar da Bíblia, nada vai se comparar àquilo que Paulo e Silas enfrentavam, né, os primeiros missionários enfrentavam aqui no primeiro século. A gente percebe pelo relato que era algo assim muito difícil mesmo, né, sério. A ponto assim de mexer com o ódio das pessoas, de quererem trazê-los para o meio da rua, no meio da praça pública, para agredi-los, para, quem sabe, até matá-los, né, prendê-los, porque tamanho ódio que a pregação do evangelho despertava. Hoje a gente não vive essa realidade. A gente sabe que antes de Jesus voltar, vai chegar um momento também de perseguição, em que seremos privados de pregar o evangelho, mas ainda isso não existe. E talvez não exista muito pelo fato de nós, como igreja, e eu falo coletivamente, negligenciarmos a nossa missão de falar. E justamente pelo fato da gente não falar, não se levanta nenhum tipo de resistência, porque nós não apresentamos nenhuma ameaça ao reino de Satanás. Mas a irmã White diz que quando a igreja voltar a pregar com todo o poder e intensidade o evangelho, as fogueiras da Inquisição irão se reacender, porque aí a igreja voltará a ser uma ameaça. Mas o que fazia com que a igreja crescesse tanto, né, na era apostólica? Porque se a gente lembrar bem, Jesus começou o seu ministério com quantos discípulos? 12 discípulos. Teve um determinado momento do ministério de Jesus que ele envia 70. Né? Aqueles 12 haviam se transformado em 70 e ele envia 70. E no finalzinho do evangelho a gente vai descobrir que quando Jesus morre, ressuscita e vai ao céu, ele deixa em torno de 120 pessoas. Então, a igreja que Jesus deixa na terra, por ocasião da sua ascensão, era uma igreja de 120 pessoas. Se a gente botar algumas cadeiras aqui, caberiam as 120 pessoas aqui dentro desse espaço. Não era muita gente. Mas aí veio o Pentecostes e a igreja teve um boom, né, uma explosão, né, um crescimento assim exponencial. Né. De uma só vez, Pedro pregou e se batizaram, né, 3.000 pessoas. Depois teve um outro momento, mais milhares de pessoas sendo batizadas. A igreja foi crescendo e o evangelho foi se espalhando assim como um vírus mesmo, né? Se espalhando por todos os lugares, a ponto que no verso 6 aí, né, eles falam que essa praga do evangelho, ele diz que chegou a todo mundo, chegou também aqui, né? Essa é a reclamação deles, quando eles levam Jason lá, já que eles não acham Paulo e Silas, eles tomam Jason, porque sabia que Jason estava abrigando lá Paulo e Silas. Jason deu um jeito de esconder, né, Paulo, que eles não conseguiram achar, e aí levaram Jason. Aí quando apresentam diante das autoridades, falam, eles são inimigos de César, eles dizem que existe outro rei, o rei Jesus, e essa praga que eles estão aí colocando na cabeça das pessoas já alcançou o mundo todo. Já alcançou o mundo todo. Como que algo que começou com 12, depois foi para 70 e 120 pessoas, em tão pouco tempo, conseguiu alcançar, dentro da percepção das pessoas da época, o mundo todo. Viralizou. Quando nós vamos em Colossenses, capítulo 1, verso 23, Paulo diz assim, o evangelho que ouvistes e foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual Paulo, eu me tornei ministro. E Paulo diz, do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Então, Paulo ele afirma em Colossenses que esse evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E a gente vê aqui na história que quando Paulo prega, não era apenas as pessoas ali, os judeus que aceitaram, né? Mas também gregos, mulheres, homens ricos, pessoas pobres. Não havia essa distinção social, racial, étnica. O evangelho alcançava a todos, né? Indiscriminadamente, como o evangelho tem que ser. E aí hoje, né, as estimativas aí dão conta de que o cristianismo alcança aproximadamente 2,3 bilhões e meio de pessoas em todas as suas vertentes aí no mundo inteiro, né? O que equivale a 33% da população mundial. Então, 1/3 da população mundial é cristã, né? Se diz cristã. E no Brasil, né, é um país predominantemente cristão. O IBGE estima que cerca de 87% da população brasileira se identifique como cristãos, né? Isso em dados ainda de 2010. E aí o que tornou esse pequeno movimento sectário do judaísmo na maior religião do mundo? Na maior religião do mundo. E aí alguns elementos importantes nós encontramos nas Escrituras. E o primeiro deles nós já comentamos aqui, que é o Espírito Santo. O primeiro elemento, né, determinante, fundamental, para que o evangelho se espalhasse de maneira tão eficaz e tão rápida no mundo, no primeiro século, no mundo inteiro, porque a ordem de Jesus era pregar o evangelho em todo mundo. Eles cumpriram a ordem, né? O evangelho foi pregado em todo mundo, conhecido por eles naquela época. A igreja apostólica, ela se caracterizava por ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E haviam duas coisas na igreja apostólica que contribuíam para que eles fossem cheios do Espírito Santo. E aí eu falo isso para que a gente pense e faça uma autoavaliação para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo também. O que ajudou a igreja apostólica a ser cheia do Espírito Santo? Primeira coisa, unidade. O Espírito Santo, ele só atua, ele só habita onde há unidade. Veja, unidade não é a mesma coisa do que uniformidade. A gente não precisa ser uniforme, não precisa pensar todo mundo igual, não precisa todo mundo ter a mesma opinião, a gente não tem que ser todos sempre na mesma página ali. A gente pode ter pensamentos diferentes, opiniões diferentes, divergentes, mas isso não deve fazer com que quebre a harmonia da nossa unidade. Um corpo unido. Uma casa dividida, Jesus falou, ela não subsiste, não se mantém. E você pode observar que quando uma igreja ela se divide por qualquer assunto que seja, né, às vezes pelos assuntos mais banais, eu já vi briga de igreja por causa de porta, né, em que lugar ia ficar a porta da igreja, se ia ficar no meio, se ia ficar no canto ou no outro canto. Coisas mais banais, simples. A igreja ela decai porque o Espírito Santo se retira. Na sua casa, no seu lar, o Espírito Santo só vai habitar se houver unidade. Uma casa onde só há briga, gritaria, né, acusações, palavras, né, xingamentos, não tem como o Espírito Santo estar nesse lugar. Então, nós como igreja, se nós quisermos ter a presença do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que precisamos batalhar, precisamos lutar pela unidade na igreja. Esse é o primeiro ponto fundamental. Se algo tem na nossa igreja que está causando uma divisão, se algo em nossa igreja está nos afastando uns dos outros, nós precisamos resolver esse problema com urgência, sufocar esse problema com urgência, porque esse é potencialmente o problema mais perigoso que a gente vai ter na igreja. Porque é tudo que Satanás quer, colocar a divisão na igreja, porque a igreja dividida, ela é privada do Espírito Santo. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, quais informações que a gente encontra sobre eles? Aí você vai encontrar lá que eles eram unânimes na comunhão, que eles estavam sempre reunidos, indo na casa um dos outros, que ninguém tinha nada que era seu e tudo era de todo mundo, né, que compartilhavam a mesa, estavam sempre juntos orando. Então, isso fez toda a diferença.
Os discípulos que viviam se engalfinhando e brigando durante o ministério de Jesus, querendo saber quem seria o maior, antes do Pentecostes, eles passam 10 dias no cenáculo, o quê? Juntinho, orando, clamando pela promessa. Tiveram que deixar as diferenças de lado e se unirem. Aí quando eles se uniram, agora vocês podem receber o Espírito. Conosco é a mesma coisa. Temos a mesma questão. E a segunda razão pela qual eles eram cheios do Espírito Santo é porque eles eram uma igreja de fé. Antes de receber o Espírito Santo, eles oravam com fé na certeza que a promessa de Cristo iria se cumprir. Não basta apenas a gente estar unido. É preciso a gente estar unido em torno de um objetivo verdadeiro, de uma verdade. Né? Porque o Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, só atua na verdade. As pessoas podem se unir por algo ruim, por uma mentira, em torno de uma mentira. Né? É possível haver um grupo se juntar num propósito. Né? Então, quando duas torcidas de futebol se encontram para brigar e se matarem uns aos outros, eles estão unidos, né, num propósito, que é ferir o outro. Então, nem sempre a unidade ela vai ser boa. Né? Às vezes pode a igreja se unir contra a administração da igreja, se unir contra o pastor, se unir contra o ancião. Nem sempre uma unidade ela é boa. Não basta apenas estar unido, é preciso estar unido em torno de algo verdadeiro, em torno de algo bom. E a fé é que promovia essa unidade. Então, eles tinham fé na promessa. Eles não sabiam quando a promessa ia se cumprir, mas eles tinham certeza de que ela iria se cumprir. Segunda característica importante, a primeira é, eles eram cheios do Espírito Santo. Por isso, o evangelho deles, a pregação deles viralizou. Então, a primeira coisa que a gente precisa, o Espírito Santo. Segunda coisa que eles tinham, Atos capítulo 4, verso 13. Já estamos aí no livro de Atos, vamos ali no capítulo 4, verso 13. Diz aí. Na minha tradução diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Né? Em outras traduções ali, ao verem a intrepidez. O que é intrepidez? Coragem, ousadia. Ousadia. Não havia medo, nem vergonha, nem hesitação por parte dos apóstolos na pregação do Evangelho. Eles eram cheios do Espírito Santo e eles pregavam com ousadia. Muitas vezes a gente é ineficaz na nossa pregação, no nosso testemunho, porque somos tímidos. Temos vergonha, como se aquilo que a gente está compartilhando fosse algo vergonhoso, né? Que não fosse algo verdadeiro, que não fosse a mensagem mais importante de todas, a coisa mais importante do universo. E aí a gente acaba perdendo a oportunidade, deixando de ter um testemunho eficaz, porque a gente tem medo, a gente prefere se esconder. Né? Tem uma coisa que me deixa agoniado, por exemplo, quando eu vou conhecer uma igreja nova, eu chego num lugar e a igreja é escondida. Isso me dá uma agonia, uma tristeza. Você passa na rua principal, tem um monte de placa de Satanás. Aí a igreja de Deus, escondida. Não é nem na rua secundária, é na rua terciária. Você tem que entrar assim para outra. Ou pô, para se esconder. A gente não pode se esconder. Eu não posso me esconder no meu trabalho. Eu não posso me esconder na minha família. Eu não posso me esconder no meu relacionamento, no meu círculo de amigos. Eu não posso ter vergonha do Evangelho. Muito pelo contrário, eu tenho que andar com uma placa no meu pescoço, né, dizendo, eu amo a Jesus, a minha vida pertence a Cristo, então eu falo de Bíblia mesmo, eu falo da minha fé, daquilo que eu creio. Você pode achar ridículo, você pode achar que eu sou um bobo, mas é nisso que eu creio, a minha vida está nisso. Eu amo o Evangelho. As pessoas precisam saber disso. Então, embora os apóstolos fossem homens iletrados, eles não tinham muita instrução, mas eram homens de coragem. Eles falavam com coragem, com intrepidez. Né? Eu lembro, por exemplo, o caso de Estevão. Estevão é levado ali diante do sinédrio, né? Diante dos líderes religiosos, uma multidão ali reunida ao redor dele, Estevão sozinho.
Aí Estevão olha no olho deles e diz: vocês são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Que coragem, irmãos. Estevão sabendo ali que ele iria morrer, iam apedrejar ele, e ele não retrocedeu, não se acovardou, não. Olhou nos olhos deles e disse: olha, vocês são incircuncisos de coração. Esse tipo de coragem é o que nos falta muitas vezes nos tempos modernos. Primeira coisa, o Espírito Santo. Segunda coisa, ousadia. Terceiro aspecto que precisamos, aí mesmo em Atos 4, verso 34 e 35. Diz ali: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Terceira característica da igreja primitiva: era uma igreja fiel. Fiel na mordomia, fiel ali nos seus dízimos e ofertas. Desde o começo a igreja levou a sério a questão do dinheiro, porque o dinheiro sempre foi um tema importante para os homens. O dinheiro é um tema importante para nós. A gente passa a maior parte da nossa vida andando atrás de dinheiro. Então, dinheiro é uma coisa importante para nós. Se não fosse, a gente não gastava tanto tempo, suor, energia, atrás de dinheiro. Mas não, dinheiro não é importante. Conversa. Vai no mercado ali sem dinheiro e tenta comprar lá 1 quilo de arroz. Vai ser preso. E se dinheiro é importante para nós, é importante para Deus também. E Deus nos dá toda uma orientação, uma conduta ética que nós devemos ter ao lidar com o dinheiro, para que o dinheiro ele seja uma ferramenta boa, importante da nossa vida, e não nos escravize e nos roube a salvação. Então, dinheiro é bom e eu gosto, só que não pode gostar demais. Não pode amar mais que Deus, porque é uma coisa que é importante para nós. E veja, o desprendimento e o espírito solidário da igreja primitiva mostra que essa era uma parte importante da vivência do cristianismo entre eles. Então tinha ali uma família mais necessitada. Aquela família que era mais abastada, pegava, vendia suas propriedades, e veja aqui, uma coisa interessante. Aí eu sou uma pessoa abastada, rica, eu vou dar uma oferta para a igreja, mas eu quero que a minha oferta seja para fazer tal coisa, aquilo ali. Eu vou determinar para onde vai o dinheiro. É isso que acontecia? Não. O que eles faziam com o dinheiro? Eles botavam onde? Aos pés dos... Eles confiavam na liderança da igreja. Eles confiavam, né, na liderança espiritual que eles tinham. A igreja, uma vez que eu sou fiel e entrego a minha oferta, o meu dízimo para a igreja, já não é mais responsabilidade minha. O que vai ser feito, onde é que vai ser investido, porque nós confiamos naqueles que Deus colocou lá. Né? Se por acaso eles vierem ser infiéis, aí é uma situação deles com Deus. Né? E grande será o peso, a mão de Deus pesada sobre a vida deles, porque eles estão mexendo com uma coisa sagrada, santíssima, que é o dinheiro de Deus. Mas, do ponto de vista de eu determinar, a minha adoração, a minha doação é nos meus moldes. Não, isso não é bíblico. Qual era o espírito da igreja? Era uma fidelidade completa. Eu confio em Deus e nos homens que Deus escolheu. E eles vão determinar aí qual família vai ser ajudada, né, o que vai ser investido, e assim o evangelho foi sendo pregado. Então, uma das razões para o evangelho viralizar no primeiro século é que a igreja era uma igreja fiel e solidária. Não era uma igreja egoísta, não era uma igreja que estava o tempo todo pensando em satisfazer os seus desejos, né, pensando no seu próprio conforto, pensando, né, nas suas próprias ambições e aspirações. A maior preocupação deles qual era? Era a pregação do evangelho. Cuidar dos mais pobres e que os apóstolos tivessem recursos para irem cada vez mais longe, visitar outros lugares e pregar o evangelho lá. Isso era comum. E foi muito importante, né? Paulo, por exemplo, ele cita o exemplo da igreja de Macedônia, que é digno de ser lembrado, né? Mesmo na pobreza e escassez de recursos, eles fizeram ali uma recolta de uma oferta generosa para mandar para Jerusalém,
que a igreja estava passando necessidade, lá começou a perseguição em Jerusalém, e os irmãos tendo que se esconder, não podiam mais trabalhar, estavam passando fome. A igreja lá de Tessalônica pegou, de Macedônia, né, a igreja de Macedônia, fez ali os irmãos, mesmo também eles não tendo dinheiro, em dificuldade, juntaram ali aquilo que eles tinham e mandaram para socorrer a igreja de Jerusalém. Então nós temos aí um bom exemplo, né, de como eles viam a questão do dinheiro. O Espírito Santo, era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja cheia de ousadia na pregação e uma igreja fiel. Quarto aspecto, era uma igreja engajada. Todos na igreja primitiva estavam comprometidos. Todos testemunhavam de forma individual e coletiva. Não haviam cargos, não haviam ministérios particulares. Todos eram evangelistas, todos pregavam. Atos 8, verso 4, todos pregavam. Todos jejuavam e oravam. Atos 13, verso 1 ao 4. Todos eram missionários, né? Eles estavam preparados para a rejeição, para a perseguição e para a morte. Era uma igreja engajada em todos os membros. Não havia na igreja primitiva isso de assim, isso aqui não é minha responsabilidade. Esse aqui não é o meu departamento. Isso aqui, eu não tenho que me preocupar com isso. Todos estavam envolvidos com o mesmo fim, com a mesma missão. E é por isso que a unidade ela é fundamental. Porque quando a igreja ela se divide em departamentos, aí abre-se espaço para que os departamentos acabem entrando em conflito entre si. Porque eu quero vender o meu peixe, você quer vender o seu peixe, eu quero desenvolver o meu trabalho, você quer desenvolver o seu trabalho, como se fossem trabalhos diferentes, mas o objetivo é o mesmo. É o mesmo. Então não me importa, de repente, se aquele ministério recebeu, de repente, mais recursos nesse momento, esse aqui recebeu menos, ou se, por acaso, aquele ministério está com mais apoio, esse aqui está com menos nesse momento, porque o fim é o mesmo. Eu quero fazer gol, não importa se quem fez o gol foi o atacante, o zagueiro, o goleiro, não me interessa, eu quero fazer gol, eu quero vencer essa guerra contra o mal, eu quero derrotar Satanás. Então, não me importa quem faça o gol lá no final, desde que o gol saia, que a gente esteja vencendo. Então, aí às vezes a gente acaba, né, se perdendo nesse conflito interno, que não é bom, e aí faz gol contra, né? E aí, em vez de fazer gol lá na frente, faz gol lá atrás, faz gol contra, porque a gente está se dividindo, quando todos entenderem que o nosso engajamento ele tem que ser completo. Todos pregam, todos são missionários, todos são, como diz lá 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo diz aqui, você, povo de Deus, igreja, vós sois raça eleita. Todos vocês são sacerdotes reais, todos. Então, não há por que nós nos excusarmos, nos esquivarmos das responsabilidades, porque a responsabilidade ela é de todos. Então, era uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que falava com ousadia, uma igreja fiel e uma igreja engajada. E, por fim, a última coluna, a última característica está em Atos capítulo 5. Verso 11. Onze ao 13. Diz assim: E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles.
Os cristãos primitivos, queridos, eles se diferenciavam da sociedade comum, né? Não somente através dos milagres, mas principalmente através do estilo de vida cristão que eles tinham, que impunha respeito, inspirava respeito. A sua reputação diante da sociedade era uma reputação ilibada, porque os cristãos primitivos, eles manifestavam na sua vida a santidade do Evangelho. E essa é a última característica da igreja. Era uma igreja santa, no sentido de que era uma igreja que se diferenciava da sociedade que a cercava. As pessoas olhavam para os cristãos primitivos e diziam: esses homens e essas mulheres são diferentes, são especiais, não são pessoas que nós encontramos em qualquer lugar, eles têm um brilho diferente, eles têm um jeito de falar diferente, eles têm uma postura diferente, uma fisionomia diferente. E esse aspecto foi fundamental para que a pregação do Evangelho se espalhasse com tanta rapidez, porque o testemunho deles era um testemunho impactante, porque eles gozavam de respeito, de autoridade diante da sociedade, diante do povo. Ser santo, né, separado, diferente, nunca foi problema do cristianismo. Nós precisamos entender que a nossa natureza é ser diferente mesmo. Está nadando, né, na contramão da correnteza. E o nosso real problema é, muitas vezes, quando nós não vivemos à altura da mensagem que carregamos. Essa incoerência entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos, talvez seja o maior barreira, o maior impedimento que nós temos para a pregação do Evangelho. Porque muitas pessoas podem ter até admiração por Jesus e o Evangelho, mas ao verem as incoerências na vida do cristão, elas tendem a se afastar de Deus e do Evangelho. Porque fica parecendo uma história da carochinha, algo que é utópico, que não é verdadeiro, que a gente prega, mas nem a gente mesmo vive. Como é que eu posso querer para os outros aquilo que eu mesmo não estou experimentando? E um outro erro que acontece é quando a própria igreja tenta se assemelhar ao mundo para, dessa maneira, tentar atrair aqueles que estão no mundo. Só que isso é um tiro pela culatra, isso nunca dá certo. Porque você vai se assemelhar ao mundo, então, o que os jovens aqui gostam? O pessoal aqui gosta de bailinho, vamos fazer um bailinho na igreja, então. O pessoal aqui gosta de festa, né? A gente vê de tudo na internet. Esse dia eu estava vendo a festa fantasia gospel, né? Faz lá todo mundo vai fantasiado de um personagem da Bíblia, né? Foi um camarada lá de João Batista com a bandeja no pescoço, né? Festa. Não, porque a gente precisa criar, né? Se assemelhar com o mundo lá, porque ele vai ver isso e ele vai falar, não, a igreja é legal, né? O meu primo agora, eu tenho um primo que ele era DJ, aí um tempo ele cansou disso, né? Começou a trabalhar com outras coisas, virou pai de família, com filho, aí não dá mais para ficar na noite tocando e tal, ele deixou isso de lado. Aí, alguns tempos para cá, ele começou a frequentar a igreja, uma igreja lá perto da casa dele. Aí, esses dias, conversando com ele, ele me falou, rapaz, lá na minha igreja tem DJ. Eu falei, que bom, agora você vai poder ser DJ na igreja. Leva lá, tu tem equipamento ainda? Ele tem. Eu falei, então vai lá, já que lá aceita DJ, vai ter DJ na igreja. Mas o que é isso? Não, vamos fazer, né, um baile gospel aqui, vamos fazer uma rave gospel. Né? Isso é a estratégia que é usada por alguns. Eu, particularmente, eu acho que não é a melhor estratégia. Porque uma pessoa que está saindo do mundo, está em busca de Deus, ela está em busca do diferente. Se eu tentar concorrer com o entretenimento que tem fora da igreja, eu vou perder. Porque o entretenimento de lá sempre vai ser melhor. Eles têm muito mais experiência do que nós em criar esse tipo de entretenimento. Então eu posso botar um monte de luzinha piscando aqui, fumacinha saindo aqui de trás, né, botar um som barulhento. Eu posso fazer tudo isso, né, que vai, num primeiro momento, atrair as pessoas. Falar, ih, que legal, olha ali, ó, parece um show. A pessoa vem e fica emocionada. Só que isso não produz verdadeira conversão. Eu só estou fazendo o camarada trocar, né, de vício, né? Olha, ele tinha um costume mundano e agora ele vai ter o mesmo costume, só que com uma roupagem gospel. Não
não houve aí uma verdadeira transformação, não houve uma verdadeira mudança de coração, de mentalidade. Então, a igreja primitiva, quando nós olhamos para eles, eles eram distinguidos, eles eram respeitados, não pelo aquilo que eles tinham de semelhança com o mundo ao seu redor, mas justamente por aquilo que eles eram diferentes. Porque os outros, isso aí é desonestidade, eu encontro em todo lugar, mentira, tem em todo lugar, mas tem um povo aí que é honesto, tem um povo aí que tem apreço pela verdade, tem um povo aí que prefere sair no prejuízo do que passar os outros para trás. Então esse povo é diferente, porque a gente não vê isso aí. Né? É um povo que, se ele achar ali uma carteira de dinheiro na rua, ele vai e devolve. Né? Se ele vai no mercado e a caixa dá o troco para ele a mais o dinheiro, ele vai lá e devolve. Né? Quando você conversa com ele, ele é honesto, ele não fica contando mentira, não fala de ninguém. Então, é diferente. E esse foi um aspecto fundamental da igreja primitiva. Então, a igreja primitiva era cheia do Espírito Santo, pregava com ousadia, era uma igreja fiel. O que mais? Qual é o quarto? Cheia do Espírito Santo, pregava com ousadia, uma igreja fiel, uma igreja engajada. Todos participavam, ninguém dava desculpinha, se escondia não. E quinto, era uma igreja que tinha santidade. Santidade. E aí a gente entende por que aquele grupinho de pessoas iletradas, né, quase ignorantes, semi-analfabetas ali, conseguiram o feito de fazer com que o evangelho se espalhasse pelo mundo todo. A gente sabe que para Jesus voltar, o evangelho tem que ser pregado a todo povo, toda língua e nação. Por que nós, que somos mais estudados, que temos muito mais recursos do que a igreja primitiva tinha, não conseguimos ainda cumprir essa missão? Porque nos faltam essas colunas aí, esses aspectos. Precisamos ser uma igreja mais cheia do Espírito Santo. Precisamos ser uma igreja mais ousada. Precisamos ser uma igreja mais fiel. Precisamos ser uma igreja mais engajada. Precisamos ser uma igreja mais santa, mais consagrada. E nós temos deficiência em todos esses aspectos. Quando a gente fala da presença do Espírito Santo, né, é algo que é notório para nós. Quando a gente fala da fidelidade, e a gente vai olhar os registros da igreja, a gente descobre que apenas 20% da igreja é fiel. 20% da igreja é fiel. Quando a gente fala de engajamento, a gente vê, né, que a luta que é muitas vezes para você conseguir pessoas dispostas a assumirem cargos de liderança da igreja. O Francisco está aqui, não me deixa mentir, sabe, né, da luta que eles são líderes aqui, que muitas vezes, né, a gente não consegue. Você tem uma igreja com 100 pessoas e você não consegue juntar 10 pessoas para estarem à frente ali liderando. É difícil, porque falta esse engajamento, falta a santidade. Então, queridos, eu gostaria que pudéssemos refletir nessa noite sobre como temos conduzido a nossa religião, a nossa fé. Porque a verdade é que há muito a ser feito, muita coisa. E o avanço, né, do Evangelho e a volta de Jesus, ela passa pela nossa participação. Porque assim Deus determinou que fosse. Então, o que Deus espera de nós nesse momento? Que a gente faça primeiro uma análise individual. Né? Que eu olhe para dentro de mim mesmo e veja quais desses aspectos eu preciso melhorar. Será que eu preciso ser uma pessoa mais fiel? E eu não tenho sido tão fiel quanto poderia, eu deveria, né? Nos dízimos, nas ofertas, nas bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida. Será que eu preciso ter mais ousadia? Eu estou me acovardando, eu estou me escondendo, eu estou me calando quando Deus tem me dado as oportunidades de eu falar e compartilhar o Evangelho, porque eu tenho vergonha, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Será que está me faltando, né, mais da presença do Espírito Santo e eu não tenho buscado, eu não tenho orado, eu não tenho, né, pedido, porque a Bíblia diz que para ter o Espírito Santo eu só preciso pedir. Né? Pedir e dar-se-vos-á.
E quando Jesus fala isso, ele não está falando de dinheiro, não está falando de bênçãos materiais, não. Ele está falando do Espírito Santo. Pedir e dar-se-vos-á o Espírito Santo. Bater e abrir-se-vos-á o Espírito Santo. Buscar e achareis o Espírito Santo. É uma promessa específica a respeito do Espírito Santo. Então é só pedir e buscar, que Jesus falou que a gente vai receber, vai encontrar. Então será que é isso que está faltando para mim? Será que o que está faltando para você é ter uma vida de maior consagração, maior santidade, maior diferenciação do mundo que te cerca? Faça essa avaliação individual e sincera nessa noite. E a boa notícia é que ainda há tempo de mudar. Ainda é tempo de fazer os ajustes, ainda é tempo de pedir perdão e corrigir a rota com Deus. E aí então, depois de fazermos isso individualmente, que possamos fazer coletivamente, como igreja. O que a gente pode fazer como igreja? Estar mais unida, estar mais focado nos nossos objetivos, no nosso propósito, estar mais engajados, no trabalho coletivo. Vem aqui, vamos juntar, vamos botar as duplas missionárias para funcionar, vamos trabalhar nas classes bíblicas, vamos juntar com um amigo para dar estudo bíblico para alguém, vamos fazer um pequeno grupo na minha casa, um grupo de estudos. O que você pode fazer como igreja para que essas promessas de Deus se cumpram na nossa igreja, na sua vida, na sua igreja? Nós já temos o conhecimento e nós já temos as ferramentas, só nos falta a disposição. E quando nós tomarmos a decisão e nos dispormos, certamente não nos faltarão recursos. Queridos, creia nisso. Isso não é palavra de homem, isso é palavra de Deus. Quantos nessa noite querem dizer para Cristo: Senhor, eu quero ser como a igreja primitiva, eu quero ser essa igreja cheia do Espírito Santo, cheio de ousadia e poder. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Convidar você a estar em pé, para que possamos orar. Pai querido, nós nos enchemos, ó Deus, de esperança, quando nós olhamos para a Escritura e vemos aquilo que a pequenina igreja apostólica foi capaz de fazer através do poder do Teu Santo Espírito. Um pequeno grupo de uma pequena centena de pessoas, com o poder do Espírito, pregou o Evangelho a todo mundo conhecido naquela geração, naquela época. Hoje, ó Deus, somos milhões, bilhões de cristãos ao redor do mundo. Temos recursos, temos conhecimento, temos acesso a recursos que no passado nem se sonhavam em ter, mas o principal, ó Deus, tem nos faltado. Porque muitas vezes precisamos reconhecer que temos negligenciado a busca, o compromisso com aquilo que verdadeiramente importa. Então desperta, ó Deus, por favor, humildemente pedimos em nosso coração a consciência da responsabilidade que repousa sobre nós, de pregarmos o Evangelho, mas que primeiro precisamos buscar o Teu Espírito, para que sejamos cheios do Espírito, para que o Espírito então nos dê ousadia, para que sejamos fiéis, né, no trabalho e com os recursos que o Senhor colocar em nossas mãos, para que sejamos reconhecidos pela santidade, pela consagração, para que as pessoas sintam a Sua presença ao estarem em contato conosco, porque enxergam a luz de Jesus em nossa vida, sentem o perfume de Jesus quando se aproximam de nós. Ó Pai querido, sabemos que somos muito limitados, temos muitos defeitos, muitos pecados, né? Às vezes a gente olha para nós mesmos e ficamos até um pouco desanimados. Tamanho é a distância que nos encontramos do ideal. Mas quando olhamos para nós, não vemos como nos salvar, mas quando olhamos para o Senhor, não vemos como podemos nos perder, porque a Tua graça abundante, ela cobre, né, toda a nossa deficiência. Então, por favor, Deus, enche-nos do Teu Espírito, mais uma vez pedimos. Cobre os nossos pecados e usa-nos, ó Deus, como instrumentos poderosos aonde quer que nós formos. É o que nós oramos hoje, clamamos nesse culto de quarta-feira, em nome de Jesus. Amém.